o verbo era Deus? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por... Você tem que gravar isso. Em intermédio. Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, que nem dizem, né? Muitos creem, acho que é testemunho de Jeová, não sei, dizem, Deus vai vir morar aqui com a gente, Deus vai vir no mundo. Deus nunca vai fazer isso. Ninguém viu a Deus, ninguém nunca vai ver Deus. Não tem como. Certo? Então Deus precisa fazer o quê? Para ter contato com a criação dele? Intermediários. Anjos. Deus usou até um jumento para falar com Balaão, um intermediário. Deus usou os profetas. Deus usou Jesus. Então Deus usa intermediário. Por quê? Porque Deus não pode estar aqui. Deus é um Deus fogo consumidor. Deus é extraordinário, é muito maior que a gente pode imaginar. O poder dele, a santidade dele, a glória dele. Então como é que ele pode estar num lugar? Ele tem que estar num lugar onde aquilo suporta ele. Certo? Ninguém, homem, ser humano, qualquer um, jamais viu a Deus. Mas agora, o Filho único que está no seio do Pai é quem revelou. Então, Deus se revelou por alguém que conhece Ele. Porque Deus falou para ele, revelou para ele, disse para ele, conhece Ele. Tem a mente de Deus. Quem é o Espírito Santo? João 4, 20 e 26. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então, a gente não adora Jesus. Muitos dizem que a gente adora Jesus, tem que adorar Jesus. Não. Jesus está dizendo o quê? Vai haver um tempo que a gente só vai adorar a Deus. E isso é por quê? Em espírito. A gente, sendo guiado por Jesus, a gente vive em espírito e assim a gente adora em espírito. Mas a Jesus? Ao Espírito Santo? Não. Ao Pai? Só isso. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos os que conhecemos, porque a salvação vem o quê? Dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Aqui não está escrito adorar Jesus, adorar o Espírito Santo. Aqui está escrito adorar o Pai. Ponto final, acabou a história. Em que? Espírito em verdade. Porque são estes o que o Pai procura. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então as pessoas que realmente estão com Deus e servem a Deus são aqueles que estão no Messias, deixando Ele ser o Senhor da sua vida. E daí faz você viver em espírito e em verdade. E aí você vai ser o verdadeiro adorador que serve a Deus. Sem isso, você está numa religião vã e não está servindo a ninguém. Essa é a realidade. Que o Pai procura. Deus... E é legal isso, o versículo 24, ele dá ênfase a isso. Deus é espírito. Então como é que você pode servir em carne, coisas carnais, a um ser que é espiritual? É diferente. Então você, para servir no ser espiritual, vocês têm que ser espiritual. Coisas espirituais. Certo? E importa que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. Simples isso. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado o ungido, né? Cristo, Messias é ungido, é a mesma coisa. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus, eu sou o Messias, aquele que está falando contigo. Mateus 12, 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que não expusessem ele a público.
Quer dizer, ele não queria popularidade. Acho que é isso a palavra, né? Porque ele queria que Deus fosse para Deus. Deus fosse o alvo das pessoas, não ele. Certo? E por quê? Porque ele estava encaminhando as pessoas para Deus. Certo? Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito. Espírito de quem? Do profeta, dos anjos, do Messias, de Jesus, dos profetas? Não, de Deus, Yahuwá, o Pai dele, o Espírito dele. Certo? O meu Espírito. Então, o Espírito que está em Jesus, o Espírito que a gente recebe por entrar em Jesus, é de Deus. Não é do Messias, não é um Espírito Santo, uma pessoa física, não é de ninguém. O Espírito que a gente recebe, uma vida espiritual para andar, que é a mentalidade de Deus, vem dele. Por isso que lá em eu acho que é 1 Coríntios 11, vai falar sobre a igreja lá, os níveis, né? Deus é o cabeça, depois o cabeça de Cristo é Deus, e o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. Então isso tem a mesma mentalidade, do qual a gente tem a mentalidade de Deus, porque vem dele o Espírito. Certo? E ele anunciará juízo aos gentios, não condenará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Até é interessante isso, que a gente já abordou isso, que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Esse trecho aqui, que é versículo 22, versículo 20, está falando das pessoas que o Messias ia pegar. Ele ia pegar pessoas destruídas, pessoas totalmente no pecado, pela sociedade, pelas religiões do mundo religioso daquela época. Ele ia pegar pessoas assim, quase ao ponto de serem por um pouco assim apagadas, quebradas. Mas Jesus consegue restaurar elas. Marcos 13, versículo 11. Quando, pois, vos levarem as vozes e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. É interessante que vocês peguem os trechos em grego, assim, e é legal lá que muitas vezes esses trechos, onde diz Espírito Santo, eles não põem nas escrituras de hoje, não sei por que fazem isso, tá? Mas lá diz Espírito do Santo, certo? Então todos os trechos que falam Espírito Santo, não é todos, tem alguns, acho que bastantes, que falam Espírito do Santo, se referindo que esse Espírito é de alguém, certo? Porque quando tu lê Espírito Santo, tu vê uma pessoa como se fosse um ser individual, ele é ele próprio. Não. Ele é o Espírito de alguém, é o Espírito do Santo. Mas do Santo de quem? De Deus, certo? Então vocês pegam os trechos em grego e olhem lá que vocês vão ver que no meio dessa palavra aqui vai ter uma letra grega que é do, que é a palavra do. Lucas 12, 15 a 21. Quando vos levarem, que se referem aos evangelhos ao mesmo sentido do que Cristo quer falar com os discípulos, né? Quando ele estiver na frente das pessoas, enfim, que eles vão falar. Quando vos levarem às sinagogas perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito do Santo,
tá? Vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, porque o Espírito Santo, como não fosse um sentido, um espírito individual, ele vai te ensinar as coisas. Não, ele não é um espírito individual. Até porque esse Espírito é o Espírito de Deus. Então não é o Espírito Santo que está te ensinando, é um Espírito de Deus que está te ensinando. Certo? E aqui o trecho de Mateus vai deixar isso muito claro. Tá? Mateus 10, 19 a 20. E é os mesmos trechos, tá? E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por vós. Então não é um espírito individual, é o Espírito Santo como individual está falando ali. Não, é o Espírito do vosso Pai, é o Espírito de Deus. Beleza?